Nós vivemos numa sociedade, ou num tempo, que existe uma forte filosofia de sucesso. Tudo é uma questão de ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Deu certo, não deu certo. Aconteceu, não aconteceu. O tempo todo você é medido com relação a esse sucesso. Como é que você está? Você está conseguindo resolver? Você está conseguindo avançar? Você está conseguindo promoção no emprego? Você está conseguindo fechar aquele negócio? É sempre isso. Desde a escola. Né? Tu vai passar, conseguiu fazer o trabalho, atingiu a nota, pegou recuperação, e tem gurizada já assim louca para ver se ele consegue, ver se ele acumula o conhecimento, porque além de tudo que ele tem que aprender na escola, ele tem que aprender... Mas faz um curso de inglês, faz um curso de informática, faz um curso de matemática, porque a gente tem que avançar. E por ter essa pressão tão grande de sucesso, o fracasso acaba com a gente, paralisa a gente. Nós temos uma forte filosofia de sucesso, por isso a gente tem tanto medo do fracasso. Mas a nossa relação com Deus, ela está garantida. Na cruz, não tem mais sucesso ou fracasso, só tem sucesso. Se você está em Cristo, como hoje o Tiago e o Pedro... Cadê o Pedro? Sumiu aqui. O Pedro. Vieram a conhecer ontem, eles estão numa relação com Jesus que é eterna. Não porque eles são mais bonzinhos. Talvez sejam piores que outros. Mas não depende de sucesso e fracasso. Depende de você... ter confiado na pessoa de Jesus e ter falado, Deus, o que eu tenho de bom, seja um pouquinho, seja um pocão, não é suficiente. Eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor venha fazer não só o que falta, fazer tudo por mim. Uma vez que você deu esse passo, você está para sempre em comunhão com Deus. A pergunta é que, como eu falei ontem de manhã, é se nós continuamos com um véu no rosto, ou se nós estamos vendo aquilo que não víamos, como cantamos aqui. E nós cristãos, muitas vezes, andamos meio míopes. A gente não vê o que tem para ver. E aí começam a acontecer uma série de coisas. A Bíblia não fala de sucesso e fracasso, ela fala de obediência e fidelidade. Não é ser bem-sucedido, mas é ser o servo bom e fiel. Não é ter um grande sucesso, mas é continuar rumo à carreira que Deus nos deu. Eu hoje, alguns anos atrás, na verdade, eu ouvi um pastor falar, e ele dizendo, não, porque eu estou seguindo Deus fielmente, e eu tenho 62 anos, mas tenho a saúde de alguém com 26, e tenho isso, e tenho aquilo, e tenho um apartamento, e tenho, porque Deus está me abençoando, e eu ouvindo aquilo tudo, falando, engraçado, né? Apóstolo Paulo, certamente alguém fiel, viveu a vida inteira, nunca teve grandes coisas, e no final da vida morreu decapitado, julgado injustamente por um imperador homossexual. Grande modelo de sucesso. E esse pastor dizendo, não, porque agora, como eu sou fiel, Deus tem me dado isso, e isso é a prova da minha fidelidade. Eu digo, Paulo rodou na prova então, né? Agora, por quê? Porque esse pastor estava naquela mentalidade do sucesso. Paulo está na mentalidade da fidelidade. Eu vou ser fiel, eu vou fazer o que é certo, mesmo que não dê certo. E esse é um grande desafio para qualquer um de nós. E eu quero entrar um pouco nisso, porque acho que o Moisés, apóstolo Paulo já falei, para Moisés, a vida dele mostra muito disso para nós. Porque quando você começa a andar com Jesus, ele promete que vai estar contigo, mesmo no vale da sombra da morte. Ele não promete que não terão vales, e que não terá sombra, e que não terá morte. Porque vai ter tudo isso. Ele promete que vai estar contigo. Essa é a grande diferença. Agora, o que acontece? Nós temos, muitas vezes, grandes inícios. Você vem para um retiro como esse, Deus fala ao seu coração, você ouve uma pregação, você conversa com alguém, é um culto lá
lá na Conde no domingo à noite, e Deus te pega de um jeito especial e você se emociona, ou você chora, ou você sai com um compromisso de, eu vou mudar, grandes inícios. Eu vou mudar isso na minha vida, eu vou mudar aquilo, eu vou consagrar isso, eu vou consagrar aquilo. O problema é que nós temos repetidas decepções, onde você começa com aquele impulso todo, com aquele pique, e daqui a pouco bate com a cara no chão. Aí começa de novo e bate com a cara no chão. Aí pela 15ª vez, você chega a uma conclusão terrível. Nada vai mudar. Não adianta. Eu tenho que fazer no máximo controle de danos. Eu vou fazer assim o mínimo de mal possível e vamos levando até Jesus voltar e a gente vai para o céu, me livra do pecado e pronto. Isso é verdade. Nós vamos um dia chegar para o céu e vamos estar livres desse pecado, da presença do pecado na nossa vida, do poder do pecado ao nosso redor. Agora, essa postura de eu tento e paro, leva ao que nós chamamos, e como conselho, há pelo menos 5, quase 6 anos, nós temos orado e conversado, e a nossa avaliação da nossa própria igreja é que existe uma profunda apatia espiritual. Não quer dizer todos, e talvez nenhum de vocês, mas a gente sente que é um pessoal que tentou e não deu certo, tentou e não deu certo, tentou e não deu certo, tentou e não deu certo. Aí o pessoal está assim meio no... Sabe, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar rolar, vamos fazer o mínimo de pecado possível e vamos esperar ir para a glória. Agora, gente, desculpa, que vidinha medíocre espiritualmente falando, né? Se eu entrar nessa, de novo, não estou falando de ti, ou talvez esteja, não sei, mas assim, nós não estamos falando de indivíduos, mas a gente sente que existe entre nós como igreja uma baixa expectativa do mover de Deus. A gente não espera grandes coisas. A gente espera que não tenha muito problema. E de vez em quando alguém aceita Jesus, de vez em quando alguém abandona um pecado, e tá bom demais assim. Que ótimo. Eu acredito que Moisés entrou nesse período. Ele entrou num período que a gente pode chamar de apatia espiritual. Ele começou... príncipe, quase um príncipe do Egito, foi ensinado em toda a sabedoria do Egito, era poderoso em palavras e obras, resolveu libertar o povo, porque ele achou que era na hora, saiu no braço, matou o egípcio, foi perseguido e foi cuidar de cabra. Eu rebanho de cabras no deserto. Eu tenho um cunhado que já criou cabras, eu sei uma coisa sobre cabras, elas fedem. Já me disseram, não é a cabra que fede, é o bode. Eu não sei, estava tudo junto, para mim tudo fedia, tá? Não deu para separar um ou outro. Fede. Esse cara era o príncipe um dos príncipes, né, da nobreza do mais poderoso império da região. E cuidava de cabra, do sogro ainda. Nem era dele, para melhorar. Morava na casa da sogra. Casou e foi morar na casa da sogra e cuidar do rebanho, dos negócios do sogro. Eu não sei, a minha impressão é que Moisés já tinha se aposentado, espiritualmente falando. A Bíblia não diz, mas quando ele tem um encontro, que o Ed já leu para nós vamos estudar a mesma passagem hoje. Quando Deus vai se encontrar com ele, pela reação dele, a gente percebe que Moisés estava assim, cara, deu para mim, deixa assim que tá bom, estou só esperando Jesus voltar. Não estou pecando muito, não estou tendo muito impacto, mas não estou atrapalhando. Parei de matar egípcio, coisa boa, né? Estou aqui quietinho no meu canto, deixa eu, larga Deus, nada vai mudar mesmo. Abra comigo ali em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, eu quero olhar com vocês aquilo que eu chamo, não é bem o chamado, porque o chamado de Moisés é algo que vem se construindo há muito tempo, né? Mas vamos usar esse título aqui, o chamado de Moisés. É uma passagem que muitos de vocês já conheceram, e eu quero que vocês acompanhem esse diálogo, essa discussão, por assim dizer, entre Deus
E Moisés, enquanto você abre lá, deixa eu dizer para vocês mais uma vez o que eu tenho dito. Nós não somos chamados para mesmice. Nenhum cristão pode chegar e falar, cheguei no nível, atingi a média, tá bom para mim. Não sou nem vergonhosamente pecador, nem esplendorosamente útil para Deus. Eu estou no mais ou menos, na mediocridade, ali ó. Né? Só tranquilo, sem muito problema. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado não é você constantemente dar uma mãozinha de tinta, reforma. O nosso chamado é transformação. E o que acontece é, se você várias vezes tenta e não muda, tenta e não muda, tenta e não muda, o teu coração fica meio machucado. Você não acredita mais. E aí quando alguém fala, vamos mudar lá dentro, você fala, pá, seria legal, será, né? Ah, melhor não. Já tentei, já dei com os burros na água, não saiu do lugar, né? Falei, achei, caí de cara no chão. Aí vem o Daniel falar de transformação, você fala, não sei. Legal, seria bom, a maioria de nós sente o coração aquecido com isso, mas a gente fala, será que o custo vale a pena? Será que eu consigo? Será que eu consigo vencer o medo? Porque as várias tentativas frustradas geram em nós o medo de acreditar de novo. É aqui que Moisés está. Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, ou Reuel, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Antes que você pense que sarça é um arbusto muito especial, muito glorioso. Na viagem que nós fizemos para Israel, nós passamos no lugar, no Sinai, onde tradicionalmente tem a sarça. E eu falei, a gente não sabe se é a mesma sarça, tá? Não tem como saber, mas é mais ou menos ali, é uma sarça. Eu falei, então vamos ver a sarça que queimava. É um arbustinho sem vergonha. Quando eu vi o negócio, lembra que nós olhamos, eu falei, mas isso aqui é a sarça. Podia pelo menos ser mais glorioso, assim, é um arbustinho que você encontra aqui aos montes. Né? Não... Mas ali apareceu, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía da sarça. O glorioso no comum. E eu desconfio que isso é uma ilustração de Deus para nós. O glorioso no comum. A gente é mais ou menos, a gente é sarça. Tem tantos olhando aí, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu sei que o Ed fez um gol glorioso ontem, ele pode se achar que é muito mais que isso, mas não é. Mas o Cristo nele, aí é impressionante. Aí é de parar e olhar. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. A sarça não só queimava, como falava. É claro que ele ficou, pode falar, meu Deus. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. A primeira coisa que é difícil é o tempo de Deus para a nossa transformação. Eu não sei vocês, mas quando eu quero que alguma coisa mude, eu quero para ontem. Eu quero já. Esse negócio tá na hora, estou vendo uma necessidade, vamos lá, é agora, vamos mudar isso aqui.
Volta e meia no conselho, o pessoal fala para mim, Daniel, diminui o ritmo. E eu falo, gente, eu estou com o freio de mão puxado, eu quero correr mais. Então, há muita sabedoria nisso. Calma, vamos uma mudança de cada vez, vamos devagar, né? Vamos esperar o tempo de Deus. E entender o tempo de Deus não existe matemática, existe devoção, existe mover do Espírito, existe o tempo de Deus. Não tem outro nome para dar. Tem coisas que eu falo, está na hora de mudar, Deus está vendo, e Deus está olhando e falou, Daniel, o tempo é meu, as coisas são minhas, eu sei a hora de mudar. Eu vou botar minha mão na hora que tiver que botar a minha mão. E eu imagino o povo de Israel clamando, Deus, o Senhor se esqueceu de nós. Não, está no meu tempo, agora é meu tempo. E o mais interessante é que Deus fala, eu ouvi, eu vou fazer, estou aqui no fogo, sarça ardente, falando, e eu vou fazer. Então Moisés, eu quero assistir de camarote. Ele não esperava o verso 10. O verso 10 diz assim, vá, pois, agora, eu envio o faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Vou fazer, então vai, agora vai. Não só agora vai acontecer, agora tu vai. E aí Moisés falou, não, Deus, espera aí, o Senhor disse que vai fazer e sou eu que vou? Então faz, Deus, faz lá que eu quero assistir. Aqui entra essa dinâmica de disposição. O que Deus espera de mim, de você, não é grande e gloriosa força espiritual, mas é que a gente se quebrante e se disponha, se coloque nas mãos de Deus e fala, Deus, eu não consigo, faz para mim. E Deus fala, então vai, que eu vou junto. E aqui começa um diálogo fantástico entre Deus e Moisés. E o Ed colocou bem ontem sobre quando ele começou a explorar isso. Começam algumas objeções. E aqui eu vejo aquilo que eu estava dizendo, que Moisés estava naquela postura do nhen espiritual. Tentei, não deu, apatia. Tá, Moisés, então vai. Deus, o Roger fala tão bem, né, Deus? O Roger é o... Deus faz o seguinte, o Roger vai, e eu vou até dar um sustento para ele, 50 pila por mês, eu dou lá, vai lá, Roger, manda ver, liberta o povo. Né? Daí Deus fala, eu quero mudar isso na sua vida. Deus, seria bom, hein? Grande ideia, mas... a Elisa podia mudar, Deus, porque ela que precisa de mudar. Eu estou bem, sabe... Pega um grande servo de Deus, eu sou pequenininho, eu estou aqui, né, pendurado. A pergunta dele é assim, quando Deus diz, vai, porque eu vou libertar. Verso 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Você quase sente o choro, né? Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus, eu tenho uma ficha corrida na polícia do Egito. Eu sou persona non grata. Eu passar na imigração é cana para mim. Não só cana, como execução. Eu vou ser morto. Deus, quem sou eu? Eu lembro bem do meu fracasso. Eu queria te servir, eu fui lá e matei o egípcio, Deus. E não só isso, o povo de Israel me deu uma banana. Deus, eu já tentei mudar, eu já acreditei que a vida podia ser diferente, mas... o peso da mesmice me cravou no chão de novo, Deus. Quem sou eu? O Senhor fala de mudança, mas... O Senhor fala de eu compartilhar da minha fé, como Tiago, Davi fizeram. Mas, Deus, eu não sei falar. Não, quem sou eu, Deus? Eu sou tão pecador. O que é mais fascinante para mim aqui, é que a resposta de Deus no verso 12, é quase como se fosse assim, Moisés fala, quem sou eu? E Deus diz, Moisés, a pergunta não é essa. Quem sou eu? Não importa. Importa é que eu vou estar contigo. Verso 12, Deus afirmou, eu estarei com você. Ele nem discute quem é Moisés. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus quase ignora a pergunta dele. Quem sou eu? E Deus fala, cara, pouco importa. É comigo. O problema é meu. Eu vou estar contigo.
Mas Deus tem vale da sombra da morte. Mas eu vou estar contigo. E tem inimigos terríveis, é o maior império da humanidade nesse momento. Mas eu vou estar contigo. Mas Deus, eu não sou capaz. Não, não é mesmo. Mas eu vou estar contigo. Não, relaxa. O problema não é quem você é. E nesse momento eu quero que você acredite, porque a Bíblia diz isso, não importa o quanto de burrice tu já fez. E olha que alguns de nós aqui são bons nesse negócio, hein? Não importa o quão mesquinho seja o teu coração e o meu. Não importa o quão arraigado seja o teu pecado, os teus vícios, a tua amargura. A pergunta não é o quanto você errou. A pergunta é, Deus está contigo? E Ele diz que está. Ele diz que está. E fala, vai. Mas obviamente Moisés é cabeça dura. Então ele está falando com um arbusto que pega fogo e não queima. E uma voz que sai e fala. E ele está discutindo. Está discutindo. Olha só, verso 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Deixa eu me atualizar aqui, porque eu estou... Isso. Quem é você, Deus? A pergunta, lembra que o nome, na história de Israel, em toda a antiguidade, nome era muito mais do que só o título. Era a sua identidade. Nós vimos Jacó na semana passada, que virou Israel. Nós vimos Reuel ontem, que também era Jetro, que era um amigo de Deus, Reuel. Então, na verdade, Deus falou, eu vou estar contigo. E Moisés pergunta, tá, e quem é tu? Já pensou? Cara de pau, né? É tipo assim, né, você vai enfrentar uma turma, você vai entrar em campo contra os melhores aqui no nosso retiro, tá? O Ed, o Gui, o Pedrinho, só cara bom, só tem fera em campo, tá? Aí tu vai entrar em campo, aí você fala, Daniel, vem comigo. Tá, mas quem é tu? Eu não jogo nada, e você? Moisés pergunta para Deus, Deus, quem é você? E aqui, gente, eu acho que é onde o diabo planta uma semente de dúvida. Eu li uma vez uma historinha de um cara observando um sapo. Maravilha, né? Mais nada para fazer. Mas é interessante porque ele estava olhando o sapo, aí o sapo na beira da lagoa, assim, ele começa a inchar, ele fala, acho que ele vai coachar. Ele incha, de repente ele murcha, e murcha, e murcha, e quase se dissolve, vira uma pasta nojenta. Sapo já é nojento, mas pasta de sapo é pior ainda, né? Aí ele percebe que o sapo tinha sido picado por um tipo de uma vespa, que ela injeta um ácido e dissolve o sapo. E a princípio você não vê, o bicho incha, era a sua última resistência, e aí ele foi murchando, murchando. Eu temo que o nosso entusiasmo por Deus, eu vou mudar, vou servir a Deus, eu vou trabalhar nos pré-ás, eu vou falar de Jesus para o meu amigo, eu vou liderar um grupo pequeno, eu vou mudar. Aí o diabo manda uma vespinha dessa, a gente se incha todo e acho que não vai dar. Aí naquela noite eu brigo com a esposa. Eu tomo uma fechada e descarrego um monte de palavrão para o cara do meu lado. Aí o meu colega passa na minha frente, me faz alguma sujeira, o que eu acho que é sujeira, e o meu coração ferve de ódio. E aí eu falo, como é que eu vou servir a Deus? Quem sou eu? A pergunta não é quem é você, a pergunta é quem é Deus. Mas aí entra a segunda dúvida, que é, será que Deus é capaz? Será que Deus é capaz? Eu gostei muito, Davi, do que tu falou aqui. Tivemos um tempo difícil. Todos os pais têm. Mas o que ele falou é bem isso. Mas Deus me usa. Eu tive um tempo difícil, mas quando eu tomei minha decisão, eu ganhei uma paixão por ajudar a gurizada nessa fase. Gente, não importa o teu tempo difícil, é Deus que faz. E Deus responde para Moisés dessa maneira, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas, eu sou, me enviou. E aí ele continua, do verso 15 até o 22, ele começa a descrever duas coisas. Primeiro, Moisés, você precisa conhecer a Deus e conhecer os feitos de Deus.
E Deus fala, eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Reúna as autoridades e diga que esse Deus vai levá-los para uma terra que mana leite e mel. Esse Deus vai virar a história de Israel. Esse Deus é o Deus que vai fazer, e você vai falar para o faraó não vai deixar, mas ainda assim eu vou libertar. A pergunta é, você acredita no Deus da promessa, ou tu vai continuar na apatia espiritual? E eu sei, pessoalmente eu sei, quantas vezes eu quis mudar coisas e eu não consigo. Nós já estudamos em outros momentos sobre o fato de nós termos heranças familiares que às vezes complicam. A herança da minha família, um lado da minha família lida muito com amargura. E tem casos muito tristes daquela família, e eu herdei isso. O outro lado é o lado alemão. Eu tenho um lado alemão, por aí vocês desconfiam. Coisa ruim. Não por ser alemão, mas é ruim. É um lado de cortar. Na família do meu pai, eles têm o hábito de, se eles brigarem, eles cortam relação para o resto da vida. Por 20, 30 anos, não se falam. E eu juntei os dois. Eu tenho a herança da amargura e do cortar. Eu fico amargo, eu corto a pessoa, nunca mais falo com ela por anos e anos e anos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, deixa eu falar bem sério, gente, aqui é sério. Eu acho que eu não estaria mais casado. Porque a minha tendência natural é ficar amargurado e cortar relacionamentos. O nome disso é pecado. Eu não sei qual que é o teu. Qual que é a tua tendência natural. Deve ser ruim também. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas quando você tenta mudar e falha, tenta mudar e falha, tenta mudar e falha, no final tu acredita que Deus não vai mais fazer. E Deus promete, eu vou fazer, eu comecei a boa obra, eu vou realizar. E você fala, já vi esse filme, não vai dar nada mesmo. Eu sei. Eu vou ficar cheio de esperança, todo alegre e outra decepção. Então o que eu faço? Eu já acho que não vai dar nada mesmo. E aí, assim pelo menos não sofro decepção. É verdade, também não passo pela transformação. A primeira objeção de Moisés é quem sou eu, a segunda é quem é você. No capítulo 4, nós chegamos na terceira objeção dele, Êxodo 4, de 1 a 9, que é a seguinte: Moisés respondeu, e se eles não acreditarem? Em resumo, e se eles não simplesmente não crerem? Tu percebe que ele está patinando, né? Ele está querendo arrumar uma desculpa. Moisés, vai. Quem sou eu? Eu vou estar contigo. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Israel, que tenho a promessa, que sou poderoso, que... mas e se eles não acreditarem? E o caminho é longe, e o cara é teimoso, e ele não perdoa. Tu não conhece meu chefe, tu não conhece minha esposa, ou tu não conhece meu marido. Meus filhos, o senhor errou. Como é que você me deu filho? Eu não consigo lidar com isso. Não, o meu temperamento é terrível. Eu queria mudar, mas eu não consigo mudar. E se eles não crerem? E se não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, claro. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Entre as muitas loucuras que eu já fiz na minha vida, uma delas foi trabalhar no Instituto Butantan. Acho que eu já contei isso uma vez na Conde. O Instituto Butantan é um instituto de pesquisa de animais peçonhentos. Bonito nome, né? Cobras e escorpiões e aranhas principalmente. E o meu trabalho era capturar cobra. Né? Bem esperto. E o que você ganhava com isso, Daniel? Eu ganhava caixinha para guardar cobra. Só isso que eu ganhava. Muito esperto da minha parte. Mas eu me divertia com isso. E tem algumas coisas que você aprende. Primeiro, você não põe mão em cobra. Tá?
Esses vídeos desses malucos que você vê na televisão de vez em quando um deles morre. Por quê? Porque não se põe a mão em cobra. Você usa uma vara e você pega a cobra e trabalha com ela, e dá para trabalhar, isso não é terrível. Naquela época, eu estava lendo alguns documentos sobre isso, o pastor levava alguns equipamentos para cuidar do rebanho, porque às vezes ele passava dias longe de casa. E talvez o principal equipamento que ele tinha era uma vara, um cajado, que ele usava para se defender, em geral de uma madeira muito resistente, e era exatamente aquilo que ele usava para se apoiar, era talvez a sua ferramenta mais importante. Então Deus fala, Moisés, no que tu te apoia? Eu tenho meu cajado aqui, Deus, trabalho com ele faz anos, posso confiar nele, tá? Então joga no chão. Deus, virou uma cobra, peraí, eu preciso do cajado para lidar com a cobra. Justamente meu apoio o Senhor fez virar cobra. Aí para complicar, Deus fala, pega pela cauda. Segunda dica, nunca pega uma cobra pela cauda. Por quê? Porque ela vai virar e vai te picar, é claro. Tem que pegar a cobra pelo pescoço. Você fala, mas Daniel, a cobra é toda pescoço. Não, ela tem um pescoço. É logo atrás da cabeça, porque ela não consegue virar, tá? Aí ela se enrola em você, mas pelo menos a cabeça, que é o mais perigoso, está tranquilo. Alguns acham, ela é toda nojenta. Não, é tranquilo. O que para mim é muito curioso é isso. O que é que eu entendo dessa passagem aqui? Obviamente Deus queria mostrar o seu poder. Eles não vão acreditar. E aí Deus fala, Moisés, no que é que tu te apoia? Na minha vara aqui. Então joga no chão. Deus, sacanagem, peraí. Eu preciso da vara para cuidar da cobra. Agora vem a cobra, agora pega pelo rabo. Ele pegou e ela virou vara de novo. Eu quero dizer para vocês que não importa no que é que você se apoia. Sem Deus, isso é cobra. Se a tua profissão que você se apoia, sem Deus, ela é perigosa para ti, ela vai te picar. Se é a tua origem familiar, que é uma coisa boa, você se apoia nisso, não, eu me garanto, porque a minha família, tua família vai te picar. A tua herança, a tua inteligência, a tua rapidez, seja o que for, sem Deus, isso é perigoso. Com Deus, qualquer coisa perigosa é tranquila. Eu diria, não pega a cobra pelo rabo, a não ser que Deus diga. Se Deus disser, pode botar a mão. Bota a mão que ela vira apoio para ti, ela vira proteção, ela vira instrumento para ti. Depois Deus pega a mão e fala, põe a mão no peito. Ele põe a mão, tira, está leprosa. Põe de novo, ele tira, está sã. Você fala, puxa, agora Moisés acreditou. Lembra que nós não somos tão diferentes de Moisés. Quantas vezes Deus já mostrou o seu poder para ti? Quantas vezes Deus fez coisas sobrenaturais? E quantas vezes tu logo depois desistiu? É impressionante a nossa capacidade de duvidar do amor de Deus, do poder de Deus. Eu lembro anos atrás que nós recebemos uma oferta para comprar um carro. Nós tínhamos acabado de ganhar o Rafael e precisávamos de um carro com 6 lugares e não tínhamos. Aí alguém nos deu uma oferta grande e eu tinha sonhado com um tipo de carro e essa oferta era um pouquinho mais que isso. O que eu fiz? Em vez de falar obrigado, Senhor Jesus, vou comprar aquilo que eu sonhava, eu comecei a pensar no próximo carro, que custava um pouco mais. E aí eu me peguei, o cara me deu a oferta, eu agradeci muito, aí fui olhar o outro carro, né, que era um pouquinho melhor. E um dia eu estava resmungando, mas que porcaria, não vai dar para comprar. E antes eu não tinha nada, nem o primeiro. Aí eu ganhei o suficiente para o primeiro, eu fiquei olhando o segundo. Isso é a natureza humana. Deus mostra o seu poder, você fala, amém, obrigado, agora por que o Senhor não fez isso também? Por que o Senhor não fez mais aquilo? Por que o Senhor não... Nós somos eternos insatisfeitos. Eternos insatisfeitos. Mas Moisés continua. Capítulo 4, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Eu coloquei na forma de pergunta, ele fez na forma de afirmação, mas a pergunta é, e se eu não conseguir? E talvez na sua cabeça você esteja fazendo essa pergunta agora. Eu gostaria de discipular alguém, mas eu nunca fui discipulado. Nem no passado, nem agora que Deus está falando comigo.
Eu não sei discipular, eu não sei que material, eu não consigo. E se eu não conseguir? De repente você tem alguém que você gostaria de falar de Jesus para ele, é um amigo teu, alguém que você conhece, que ama muito, quer que ele venha conhecer Jesus, e você fica assim, e se eu não conseguir? E se ele me fizer uma pergunta para onde foi a água do dilúvio? O que eu respondo? E se ele perguntar, e a gente fica nessa apatia, nessa paralisia espiritual. Ele fala, e se eu não conseguir? E a resposta de Deus é muito simples. É assim, ó Senhor, verso 11, 4:11. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que você tem para dizer. Poder de Deus. Gente, o não conseguir fazer não é desculpa. É claro que tem algumas coisas que são impossíveis. É claro que Deus te preparou para uma obra específica e não para outra. De vez em quando alguém fala assim, Daniel, você fala com tanta liberdade na frente das pessoas. Gente, isso para mim é um passeio, é tranquilo. A minha dificuldade ao pregar não é o falar diante de pessoas, mas é ouvir a Deus e falar o que Deus quer falar. Essa é a minha luta. Falar diante de pessoas eu falo. Agora tem outras coisas que eu não consigo. Volta e meia eu e a Ana Paula sentamos para conversar com o casal. Aí o casal começa a conversar, falar um monte de coisa. E eu fico prestando atenção para descobrir o que eu posso falar. Aí eu falo um negócio aqui, falo outro negócio ali, meio, né? Aí a Ana Paula pega e fala, e isso aqui? Eu falo, como é que ela viu? Que pergunta? De onde é que ela tirou essa pergunta? Como é que ela percebeu isso? E volta e meia ela faz a pergunta, e a mulher começa a chorar, e o marido fica meio assim, fala, não vale. Eu estudei psicologia. Não é isso. É um mover especial de Deus. É óbvio que não é 100% em nenhum dos casos, mas o fato é, Deus te chamou para alguma função e para essa função Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Se você tem no seu coração um impulso, uma paixão, Ele vai te dar a capacidade no seu tempo. Ontem eu estava conversando com alguém, uma pessoa muito querida para mim, que está assim, pai, eu sei que Deus quer que eu me envolva com uma área, mas ainda não é tempo. E a luta dessa pessoa não é se ela vai se entregar, ela está disposta a pular de cabeça. Falou, mas não é o tempo de Deus. O que eu faço? Eu falei, espera o tempo de Deus. Não sai matando egípcio, tá? Porque matar egípcio atrapalha muito. Aí te dá 40 anos de deserto, complica a vida. Espera o tempo de Deus. Deixa um dedo aqui em Gênesis, vamos olhar uma outra passagem, que é uma promessa que volta e meia nós esquecemos. Essa aqui a gente tinha que gravar de todas as maneiras. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Seu apóstolo Paulo, falando conosco, ele diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se eu não conseguir? Deus vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Qual que é a obra? Te livrar da amargura. Te fazer uma pessoa perdoadora. Te fazer uma pessoa leve no trato com as pessoas. Te fazer uma pessoa amável. Te fazer uma pessoa que se interessa pelos outros. Te fazer uma pessoa que ouve e que é desprendida de tudo que tem. Te fazer uma pessoa que é ousada em nome de Deus. E que em vez de ficar assim, dando a volta, entra no assunto e fala. Te fazer uma pessoa corajosa, que diz o que tem que ser dito. Te fazer uma pessoa que age com coragem para fazer o que é certo, mesmo que você ache que não vai dar certo. Aquele que começou a boa obra, na vida do Tiago e do Pedrinho, a boa obra começou ontem. Na minha vida, a boa obra começou há 40 anos atrás. E alguns dizem, ainda não terminou? Não, queridos.
tem chão para andar ainda. Mas ele começou a transformação. O triste, e aqui eu vou usar uma ilustração que eu li uma vez, que eu sei que eu já usei, de um pastor, John Ortberg, que falava que ele sentia que às vezes a função dele como pastor, ele se imaginava descendo assim e dando uma madeira para os crentes, porque era tudo uns crentes bebezão. E dava uma madeira aqui, dava uma madeira ali, dava. Falou, e o triste é quando eu tinha que chegar no cara, afastar o bigode, a barba e enfiar o bico na boca. Porque o cara está lá, velhão, gordão, eu quero mamar. Mas vamos lá servir a Deus. Não, eu quero uma madeira. O leite está muito quente, está muito frio. Tem pouco açúcar, quero mais açúcar. Gente, Deus quer nos usar para servir a Ele. Nós temos várias opções de servir a Deus. Muitas opções. E eu não estou nem falando dentro do ministério da igreja. É claro que tem muitos ministérios na igreja que precisam de ajuda. Mas nós somos chamados a representar Jesus, a representar a Deus na faculdade, em casa, no prédio, no trabalho, na vizinhança, nos amigos. Hoje em dia na internet, né? Tem gente que tem amigos ao redor do planeta. Nós somos chamados a representar Jesus ali. Aquilo é ministério. Nós somos chamados para uma vida de ministério. Não para uma vida de cuidar de cabra do sogro. Nada errado com as cabras do sogro, mas assim, não é para uma vida de apatia. E se eu não conseguir, sou eu que consigo, diz o Senhor. Não sou eu que dou a boca ao homem, não sou eu que faço surdo, mudo e dou visão e tiro visão, sou eu que faço. Eu que comecei a boa obra em você, vou terminar a boa obra. E nesse ponto, voltando lá para Gênesis, Moisés chega onde está o coração dele. Verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E eu coloquei como pergunta, e se eu não quiser? Porque, na verdade, essa era a pergunta original, né? Eu não quero. Então, quem sou eu? Quem é você? Eles não vão crer. Né? Eu não vou conseguir. Aí, no final, quando Deus esgotou os argumentos, ele fala, tá, e se eu disser que não vou? E se eu não quiser ir? É muito interessante o que acontece, porque a próxima frase, verso 14, diz, então o Senhor se irou com Moisés. Parece que o tempo todo, e Deus conhecia o coração de Moisés, o único momento que a ira de Deus aparece não é quando Moisés arrogantemente pergunta, e quem é o Senhor? Eles não vão crer, eu não vou conseguir. O momento que Deus se ira com Moisés é quando a alma dele é desnudada e ele fala, eu não quero. E eu ouso dizer, querido, que o que Deus pede de nós é justamente disposição. De novo, Ele não pede brilhantismo. Claro que a gente tem que crescer e tentar fazer o melhor com o que nós temos. Ele não pede que você conheça toda a Bíblia, nós devemos conhecer a Bíblia. Ele não pede que você seja perfeito e adequado e saiba toda. Não. Ele fala o seguinte, dá o passo. Vai que eu vou fazer, eu vou contigo. Vai que a gente faz diferença. Na hora que Moisés finalmente percebe que no fundo, ele não quer, aí Deus se ira com ele. Em vez de mandar um raio, no entanto, que é o que a maioria de nós faria quando fica irado, né? Pronto, acabei com esse cara. Ele manda apoio. Então o Senhor se irou com Moisés, verso 14, e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, ele será o seu porta-voz diante do povo. Deus se ira, mas ele já tinha mandado Arão sair do Egito. Tempos atrás, porque levava-se algum tempo para chegar do Egito até aqui. Arão está vindo. Eu sei que tu ia me enrolar.
Tu ia fazer esse enrolation todo comigo aqui, ia chegar no final e ia dizer que não quer. Pois é, eu já te mandei Arão chegar. E o verso 17, eu quero que vocês reflitam um pouquinho comigo. Verso 17, ele diz assim: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. É a vara que faz sinal miraculoso, não? Uma vara não tem nada, a vara é um pedaço de pau. Mas eu quero te usar com o que você tem. Eu quero te usar com o que você tem. E a palavra que Deus falou no meu coração, e eu quero passar para vocês, é isso. Não despreza o que você tem. Ah, eu não falo que nem o Roger. Ah, eu não canto que nem o Cláudio. Eu não jogo futebol que nem o Ed. Né? Estão pegando no teu pé, né, cara? Que coisa. Vamos lá. Eu não faço isso que nem aquele, eu não faço isso. A minha família é complicada, não é que nem aquela família que é perfeita. Provavelmente não é, tu é que não sabe. Né? Não, o meu casamento assim está sempre em pé de guerra, não é aquele casal. Então, olha que casal lindo, os dois assim parece que flutuam. Provavelmente não é verdade. Tá? Eles talvez flutuem, mas é aquele, né, um flutuar meio que um afunda, outro levanta, outro avança. Porque a vida é assim. Mas não usa aquilo que você tem como se fosse uma coisa desprezível, porque na mão de Deus, vara vira cobra, vara abre mar, vara faz água virar sangue, vara tira água de pedra, porque não é a vara, é Deus. O que é que você tem na mão? O que é que Deus te deu? Moisés não tinha nada, ele não tinha um exército, ele não tinha força política, ele não tinha nada, tinha um pedaço de pau na mão. E Deus fala, leva essa vara, porque com essa vara tu vai fazer milagre. Com essa vara tu vai... O que eu entendo que Deus está dizendo, na verdade, é isso aqui, ó. Entrega a tua vida. Entrega o teu emprego precioso. Entrega a tua casa querida. Entrega a tua família. Entrega a tua inteligência. Entrega o que você tem. Por quê? Você não vai entregar o que você não tem. E muitas vezes a apatia espiritual é você falar, se eu tivesse o que ele tem, aí eu serviria a Deus, mas eu não tenho. Se eu fosse inteligente como aquele, se a minha família fosse que nem aquela, se eu tivesse o dinheiro daquele, se eu tivesse a inteligência, se eu tivesse, e é tudo enrolação. Deus fala, não importa, pode ser um pedaço de pau, um cabo de vassoura, eu faço milagre contigo, não vou fazer com cabo de vassoura? Entrega a tua vida. Deus quer fazer mudanças tremendas na tua vida, na nossa igreja, na nossa cidade. E Ele vai ter que usar gente quebrada, porque adivinha, é só isso que Ele tem. Ele teria os anjos, mas Ele decidiu não usar os anjos. Ele decidiu usar gente quebrada que nem eu e você. Gente que vai acertar e que vai errar. Gente que vai servir a Deus e de vez em quando vai ser mesquinha enquanto serve a Deus, aí ele precisa lidar com isso. Gente que ouve a Deus e de repente não ouve a Deus. Gente que acha que está todo mundo errado, só ele está certo. Deus usa todo mundo. Ele me usa, Ele pode usar você. Mas eu acho que o segredo, se eu posso usar a ilustração aqui, é pega essa vara, pega o que você tem e entrega nas mãos de Deus. Leva contigo. Não havia falta de varas no Egito. Mas pega o que você tem, Moisés, entrega para mim que você comigo nós somos maioria. Eu e você juntos, nós fazemos milagre. Tu sozinho, cara, vai estar cheio de cobra no teu caminho. Olha mais uma passagem comigo. Jeremias. Na leitura bíblica nós lemos recentemente sobre Jeremias, eu lembrei desse versículo. Deus está falando sobre Israel. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus está, por meio de Jeremias, está falando a Israel, dizendo, olha, castigo, vocês serão exilados, vão passar 70 semanas, que é um tema muito interessante,
E no final ele diz, no verso 10, ele diz: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Olha só o verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora entenda, por favor, que prosperar para Deus não quer dizer ficar rico financeiramente. Prosperar para Deus significa você tomar posse de uma riqueza que ninguém pode tirar da sua mão. Uma posse que governo nenhum, banco nenhum, ladrão nenhum tira da sua mão. Uma posse que é eterna e que vale muito a pena. Moisés passou 40 anos cuidando das cabras do sogro. E foi muito bom para ele. Isso foi prosperar para ele. Porque aquele Moisés orgulhoso, arrogante, do quá comando-me, eu sei o que fazer, teve que ser quebrado, picotado, até que quando Deus chama, vamos libertar Israel, ele, pá, Deus, acho que não, hein? Endereço errado, hein? Pá, chama o cara ali do lado, ó, ele é melhor que eu. E Deus tem que chamar. Volta e meia alguém na Conde, a gente convida alguém para assumir o ministério. Aliás, com os 3 que são aspirantes ao conselho, que foram aprovados agora, o Márcio, o Fabiano e o Beto, eu fui falar com cada um deles individualmente, os 3 tiveram mais ou menos a mesma resposta. A princípio é, pai, eu acho que não, hein? Será que eu estou pronto? Isso para mim foi uma confirmação que estava. Que se eu chamasse, ele falasse, finalmente, agora vocês vão ver, agora eu cheguei, eu diria, eu acho que não. Mas na hora o cara fala, será que Deus pode me usar? Eu falo, bom, é um indício que está na direção certa. Vamos ver, vamos perguntar para Deus. Eu quero concluir dizendo para vocês assim, eu realmente acredito, gente, que a nossa igreja tem sofrido com essa doença da apatia espiritual. Nós temos feito muito menos para Deus do que Deus quer de nós. Nós temos, o que é bom, quer dizer que tem muita coisa para fazer. Ele nos chama para termos um impacto muito maior para Deus. Ele nos chama para nós podermos transformar a nossa vida, a nossa família, a realidade ao nosso redor. Nós temos inúmeras oportunidades para você ministrar. Primeiro pessoalmente, depois nos grupos. Você pode trabalhar com os grupos, tem tantos grupos e nós precisamos de mais grupos. E precisamos de líderes de grupos. Só nesses últimos 2 meses, multiplicou o grupo do Betão, multiplicou o grupo do Matias. Esses 2 grupos querem mais gente. Eu não sei o que fazer, será que eu consigo? Vem. Tu não, sozinho não consegue, mas com Deus... Nós estamos para começar aquele nosso projeto do turno inverso no ano que vem, onde nós vamos estar trabalhando com 10 crianças ali. É pequeno, começa pequeno, Deus sabe o tamanho que isso pode chegar. Nós estamos em vias de emprestar uma sala nossa para fazer uma casa-dia, onde os meninos que saíram da fase possam passar um tempo todo dia ali conosco. Nós temos sonhado, ainda não temos nada de concreto, mas sonhado e orado para iniciar uma nova igreja em Porto Alegre. Gente, mas tudo isso começa com essa vara que tu tem na tua mão. Tu vai te entregar para Deus ou vai ficar dizendo, não sei se dá? Eu preciso terminar esse nosso momento com um pedido, com um momento de oração. E nesse momento de oração, eu peço que você abaixe sua cabeça em primeiro lugar. E eu vou pedir daqui a pouco, fazer a pergunta terrível, e eu acho que você sabe a resposta. Mas a pergunta que Deus está te chamando é a seguinte: tu vai? Se eu te chamar, tu vai? Tu vai entregar para mim essa tua vara, isso que tu tem na mão? Ou tu vai ficar procurando desculpas para não me servir? Tu vai me servir de coração? Tu vai me servir integralmente ou tu vai me servir mais ou menos?
Tu vai me deixar transformar a tua vida, limpar a tua vida, ou tu vai passar mais 40 anos na prateleira, no deserto? Tu vai se tornar alguém útil para Deus, útil para mim, útil para o reino de Deus, útil para aquilo que eu quero fazer, ou tu vai continuar nesse nhen, esperando a volta de Jesus? Se você sente de verdade no teu coração que Deus está te chamando para usar, mas por favor, antes de levantar, eu vou pedir que você levante, mas antes disso, o caminho é difícil, tá, gente? Tem que passar pelo Faraó, tem que passar pelo Mar Vermelho, tem que passar por um povo que reclama o tempo todo, tem que passar por desafios um após o outro. Mas se você está disposto a servir a Deus e entregar toda a tua vida, eu vou pedir que você se coloque de pé enquanto eu oro. Senhor, enquanto vários se colocam de pé, Pai, eu me coloco de joelhos na Tua presença, rogando que o Senhor use a minha vida e a vida dessa igreja querida, Pai. Pai, nós temos andado no deserto tempo demais. Eu sei que o Senhor quer coisas grandes e maravilhosas para nós e nós ficamos aqui marcando passo. E eu estou falando em sentido genérico, Pai, não estou falando de ninguém especial, mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos resistido ao Teu chamado de Te servir, porque a gente está muito apegado a essa vara, dizendo, essa vara é toda a minha proteção, sem saber que essa vara sem Deus é cobra. A minha profissão sem Deus é cobra, é maldição na minha vida. A minha casa sem Deus é maldição. A minha família sem Deus é maldição, Pai. Mas qualquer uma dessas coisas e tantas outras que o Senhor nos der para cuidar, contigo se tornam bênção, se tornam apoio, se tornam consolo. E nos permitem Te servir da maneira mais radical, mais diferente, mais espantosa possível. Pai, nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos abandonar essa mentalidade de não muda nada mesmo e adotar uma expectativa do mover do Teu Santo Espírito. E eu quero pedir que o Senhor use esse momento, Pai, com a nossa fraqueza, com o nosso medo, com a nossa gagueira, com a nossa imperfeição, mas o que o Senhor nos use para a Tua glória, Pai, para promover o Teu reino. E nós caminhamos com medo, Pai. A verdade é essa, com fé, mas com medo, com esperança, mas com temor, confiando que é o Senhor quem vai nos conduzir. E por isso nos entregamos em Tuas mãos, Pai, e louvamos o Teu nome, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Para a Tua glória é que nós oramos, pelo Teu amor é que nós nos entregamos, e confiando na obra e na operação do Espírito Santo, é que nós nos dispomos a caminhar. No nome do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus, é que oramos. Amém.